Tá, e aí depois você se formou, bacana, daí você falou, bom, agora eu virei advogada. E nada de o Brian pedir casamento ainda? Ainda não. Putz, Brian. Aí eu mudei pra Flórida, porque esse era o plano, né, depois que a gente conversou. E quando você se forma em direito, você não tem o bar, não tem a OAB. Não tenho OAB. Então é como qualquer, vamos dizer assim, estudante. Quando você termina o curso, você tem o que a gente chama de OPT, né? Que é 1 ano para você exercer, trabalhar naquilo que você se formou. E tentar arrumar patrocinador, no caso. Exato. Você precisa achar vamos dizer assim, um sponsor, né? Você tem que provar. Você tem, acho que do ano inteiro, dos 12 meses, você tem, se eu não me engano, 3 meses, pelo menos na minha época, eram 3 meses, para você achar um emprego, e esse empregador tem que entrar com a papelada para provar que você está trabalhando. E foi isso que eu fiz quando eu vim aqui para a Flórida. Então eu fui atrás de bater na porta de escritório de advocacia, procurar emprego. Você foi escritório brasileiro ou americano? Americano. Americano. Eu sempre tive a intenção de trabalhar na comunidade, mas no meu tempo. Eu acho que eu precisava dessa experiência, entender exatamente como funciona aqui. Consegui alguém trabalhando de graça. Mas então, não sendo sponsor. Eles sponsors, porque nesse período de OPT você não tem que aplicar nada, nesse sentido de bancar. Você só tem que preencher um formulário falando assim, ó, tá trabalhando aqui, entendeu? Entendi. Então nisso eu consegui. Eu fiz bastante entrevista, todo mundo falava que eu era ótima, maravilhosa, mas na hora de vamos dizer assim, de acreditar numa imigrante, porque sabe que vai ter a questão das despesas, foi difícil. Então eu acabei conseguindo um emprego, aquele emprego de graça, exatamente. Tipo, eu vou para ter experiência, né? Então, mas até então o tempo correndo e nada de visto. Nada de visto. E aí, quando eu consegui esse emprego, eu consegui um emprego num dos grandes escritórios aqui de Orlando, na área civil. E aí eu fiquei, e como tudo quando que eu você faço, fala área civil, o que é? Civil é uma parte geral. Então eu fazia também contratos, disputa entre empresas, se alguém deixou de pagar. A grande maioria era contratos, mas abrir, vamos dizer assim, sociedade também. Então pode ser tanto por quebra de contrato ou para formar um contrato novo. Entendi. Né? Esse era o meu foco. E aí eu comecei a trabalhar lá. E é o que eu digo para todos os imigrantes, assim, você vai trabalhar mais, você vai ter muita oportunidade, as portas vão se abrir se você trabalhar 10 vezes mais que um americano. É isso aí. Não adianta. Precisa se destacar, né? Eu sempre, quem quer vir para cá, eu incentivo, mas você tem que estar disposto. Você não vai chegar aqui e vai cair tudo nas suas mãos, não é assim que funciona. Você tem que trabalhar muito, e era isso que eu fiz, né? Então eu chegava, abria às 9, eu tava lá às 8, e fechava às 5, eu tava lá até às 8, entendeu? Se vocês olharem meu stories, eu falei exatamente sobre isso em alguns dias atrás. E eu sempre falo isso. É você ser o primeiro a chegar e o último a sair, tá disposto a se voluntariar para tudo. Exatamente. Então é isso que eu fiz por muitos meses. E lá pro final eu consegui. O meu advogado, não o dono do escritório, né? O meu chefe, vamos dizer assim, direto, percebeu o meu esforço. E aí ele foi lá no dono do escritório e falou, olha, acho que a gente precisava contratar realmente, né, a Caroline por conta do esforço dela. E aí eu fui contratada como paralegal, não como advogada ainda. Mas já contratado oficialmente o documento? Oficialmente. Não foi o Brian que te deu o documento? Não foi. Brian, você tá me decepcionando, Brian. Calma que ele vai chegar ainda. Vai piorar ainda pro Brian, aí, ó. E aí, então eu virei paralegal. Parabéns que você conquistou isso aí. Isso é uma parte bem legal. E assim, eu sabia, né? Pelo menos eu tinha esperança que eu ia estar junto com o Brian, mas eu não queria antecipar. Então eu vou seguir meu caminho. Claro que se eu precisasse, na hora do voo, eu ia falar, Brian. Mas você fez de tudo pra não precisar. Exato. Porque o caminho, querendo ou não, o caminho mais fácil, ela fala, Brian, vamos casar aí, né? A gente vai ficar junto, põe uma pressãozinha nele. E já vê se vai ou não vai também ali, né? Exato. E você... O que é paralegal, até para as pessoas entenderem? Então, paralegal é um pouquinho diferente, acho que não tem exatamente essa nomenclatura, essa profissão no Brasil. No Brasil você é, né, secretária ou né, estagiário, se você está estudando, e aí já é advogado. Paralegal, ele é como se fosse o braço direito do advogado.
mas sem a licença. Tem até escolas que dão o certificado para ser paralegal, que não são faculdades de direito. Então, para ser exatamente paralegal, você tem que ter essa faculdade com esse título ou experiência, né? No meu caso, por eu já ser advogada no Brasil, eles me deram esse título de paralegal por experiência. E aqui também se formou aqui. Isso. Uhum. Exatamente. Mas eu era o que a gente chama de JD, né? JD é Juris Doctor, doutor do direito. Como eu me formei, eu tinha essa nomenclatura. Mas eu ainda não era o que a gente chama de Esquire, que é só quando você passa no Você era, como chama no Brasil quando você não tem a OAB? Você é um... Tem um nome. Bacharel de Bacharelado. direito. Bacharel. Isso. E então eu era isso. E aí eles me deram esse título de paralegal. E para completar respondendo. Então, paralegal, ela faz basicamente. Cada área do direito é diferente. Tem áreas do direito que o paralegal consegue fazer mais e tem áreas que não tanto. Um paralegal não pode aparecer na frente do juiz, não pode assinar nenhum documento, porque isso é só o advogado. Então, áreas como a minha área de especialidade, que eu vou explicar daqui a pouco, o paralegal não consegue fazer tanto, né? Me ajuda muito em preencher documentos e tudo mais, mas a grande massa do trabalho sou eu. E existem outras vamos dizer assim, áreas, como às vezes até a imigração, que eu sei que tem muitos paralegais que fazem, que eles conseguem falar muito com o cliente, pegar toda a documentação, rever, fazer preencher todo o formulário, fazer o pacote, e o advogado, não todos, mas tem muitos, rever, faz alguma alteração e assina. Mas você vê que a grande parte do trabalho foi paralegal, né? Em alguns escritórios. Tem outros que, claro, o advogado, que a gente fala de hands-on, né? Que põe a mão na massa e faz tudo. Então, cada um é um. Então, paralegal realmente, sabe, ajuda muito. Mas, então, ele faz quase todo o serviço, desde que você não esteja na corte, não esteja na frente do juiz e jamais assinar. Jamais assinar nenhum documento, tá? Que legal. Então, você faz toda essa preparação. Por exemplo, se você vai... tem evidências, né? Você vai para um julgamento. Existem muitas fotos, muitos contratos, muitos documentos que você tem que organizar. Então, o paralegal ajuda tudo nisso pro advogado. Como se fosse um bom estagiário. Exato.